Como é que está hoje? Que evolução que vocês estão vendo acontecer? Assim, a caminhada foi interessante, né? Porque começa, o governo se estrutura. Samuel, tem umas coisas que foram interessantes no governo, né? Eu lembro que o nosso vice-governador, o Temício, eu ainda superintendente, ele me chamou lá no gabinete, né? Lá na vice-governadoria. Tiveram 2 momentos interessantes. Um foi esse: meu filho, o que é que essa transformação digital vai fazer mesmo? Então é interessante a gente ver que as sempre pessoas... preocupado. Sempre preocupado, e mesmo o choque geracional, né? A geração mais velha querendo entender como é que isso aí ia ser de fato utilizado no dia a dia. E depois também, quando eu virei secretário, ele me fez mais ou menos a mesma pergunta, mas dizendo: rapaz, e essa inteligência artificial vai fazer mesmo o quê? Mas o processo assim, de amadurecimento, assim, é interessante a gente comentar. Quando você sai da universidade, você tem o mundo, né? O mundo acadêmico, mas quando você vai para o mundo real, aí muda muito. Então vai aparecer vários ubaldos, várias empresas, várias distorções que a gente tem. Então, se criar a cultura de dado é uma coisa muito difícil. E aí tem um termo técnico, assim, explicando, seria o... Vamos explicar para as pessoas entenderem o que é o dado. É isso que eu ia dizer. Dado, né? Dado é qualquer coisa que você registra. E aí o tratamento... Vamos lá, minha idade, você bota lá 37, isso aí é um dado. Essa informação, se for associada a uma... 37 tá errado. Isso não é dado, isso é mentira. Então, minha idade, 37. Aí você vai pegar, então... Mas lá no banco de dados fica registrado 37. Aí isso associado a outra informação, vira uma informação. Então, você tem idade, 37, transformou uma informação. A dificuldade é porque você tem, como a gente está comentando aqui, você tem vários sistemas e esses dados estão, de certa forma, dispersos num governo. Então, aqui no Piauí, a gente tomou a decisão... O que é disperso, André? Disperso é você imagina, tu tens um registro... Vamos falar da identidade, que é um caso... É o exemplo que eu ia dizer assim, a identidade era o caso mais comum que a gente tinha. Você podia ter uma identidade em cada um dos estados do Brasil. A campanha do governo federal é essa, né? Qual a importância da carteira nacional, nova carteira CNI, né? Carteira de identidade nacional, assim. Qual é a vantagem? É que antes o governo federal tentava fazer política pública para as pessoas, só que as pessoas poderiam ser multiplicadas por 27. Exato. Né? Porque eu tinha 27 registros, um em cada estado e no Distrito Federal, né? Pronto, então se você imaginar que isso também existe dentro do governo, né? Você faz um cadastro seu lá no Detran, aí você faz um cadastro seu para ter um serviço na saúde. Pai de aluno. Você vai ter um cadastro seu lá na Secretaria de Educação, você é pai de aluno. Então, isso aí é o normal, então está tudo disperso. Então, aí o investimento é muito grande se você for querer trocar tudo. Aí não tem dinheiro que chegue. Então, existem tecnologias... A que a gente usa aqui são os lagos de dados. Aí a ideia para o pessoal entender... Chama Data Lake, né? É os Data Lakes. Lago de dados porque não é só uma bacia. Não, é um lago, que é grandão. E aí você, então, joga tudo dentro dele e faz o tratamento da qualidade e começa, então, a saber, ter os André dados Macedo, de Santana? Ou é Santana? Santana. André Macedo Santana. 37 anos. 37 anos, cidadão. Não, aí tá errado. Mas o André Macedo Santana é só um CPF. Isso. Tanto faz ele ser professor da UF, ser secretário de inteligência artificial, ser o dono de um carro, ser o pai de um aluno da escola pública, ser o mesmo paciente do SUS, né? Então, o conceito maior do governo digital é a gente simplificar a vida do cidadão. A parte de simplificação dele, a primeira é ser reconhecido unicamente em todos os espaços do governo. Então, uma pessoa única. Como um CPF, como a gente está dizendo. Esse CPF pode ter várias... Que é o mesmo RG hoje, né? Que é o mesmo que é o modelo da carteira de identidade nacional. Então, isso faz com que a gente também consiga atender de forma mais efetiva a demanda do cidadão. Porque, assim, uma coisa é o cidadão, mas o cidadão ele pode ser entendido como um perfil de um motorista. Ele pode ser entendido como um perfil de um agricultor familiar. Ele pode ter sido entendido como um perfil de um pai de aluno da rede pública. E aí você começa, integrando esses dados, você vai começar a conseguir mostrar o Baldo, para o governo. Na SEAD, isso aí que o André está falando, por exemplo, o servidor público, né? Isso. O servidor público ele recebe o contra-cheque. Isso.
da folha de pagamento do Estado. Isso. Ao mesmo tempo, ele pode ser sócio cotista de uma empresa que está lá no junto comercial. Ao mesmo tempo, ele pode ser pai de um aluno. Isso, ele pode estar sendo consultado num hospital. Né? Isso Como é que a gente está trabalhando isso aí? Qual é o desafio? Porque as pessoas às vezes não entendem. É que é difícil. É difícil. Mas isso aí, Samuel, eu acho que um passo que a gente deu ainda lá... Eu acho que lá na época da transição a gente teve alguns estalos, né, André? Assim, eu acho que um dos mais importantes... a gente teve eu acho que tinham duas linhas muito importantes. Primeiro, e o primeiro estalo que foi, acho que importantíssimo e fundamental para que a gente chegasse onde a gente chegou e onde a gente vai chegar, foi a questão devido principalmente aquele problema que eu falei, das ilhas, né? E aí teve aquela decisão de criação do Conselho de Transformação Digital, que na verdade era o quê? E aí vamos começar agora a falar assim, do começo do governo. O governador Rafael disse assim, rapaz, eu vou colocar isso como uma política de Estado. Foi. Né? Então foi enviada a proposta para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, já no comecinho do governo, aprovou a lei que criou o Conselho de Transformação Digital. E isso resolveu o quê? O problema das ilhas. Né? O conselho reuniu decisões, né? Integrou equipes, né? Então o conselho, aquela história que a gente tinha de cada um faz o que quer, hoje não se faz mais. Hoje tudo passa por um conselho, por uma decisão conjunta. O conselho é um colegiado que todo mundo tem voz ali, todas as secretarias têm voz. Então hoje aquele problema que a gente tinha das ilhas, isso a gente está conseguindo tirar com a ideia do Conselho de Transformação Digital. Vou falar um pouquinho sobre esse negócio aqui, porque as pessoas às vezes não entendem o que é um conselho, né? O Conselho de Transformação Digital, por exemplo, no governo existe o governador é o chefe do Poder Executivo Estadual, né? Aí ele dá ordens naturalmente para que os seus assessores, seus secretários sigam, né, essas determinações. Só que às vezes as decisões de uma ordem que eu dou para um secretário de Fazenda, para um secretário de Defesa Civil, lembrei aqui de cabeça que eu abraço para o Nerinho, meu amigo, você precisa articular, por exemplo, com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil. Né? Precisa articular com a própria Secretaria de Administração, com a Secretaria de Fazenda para liberar um recurso, com a Secretaria da Ciência Social, porque precisa dar assistência àquelas famílias. Então, a articulação entre as diversas áreas, né? A articulação entre as diversas áreas de governo, ela precisa, às vezes, de uma decisão de conselho, não só do chefe. E aí é que o governador Rafael teve essa brilhante ideia, que era criar um conselho para que as decisões de tecnologia passassem também a ser integradas no governo. Né? E o que é mais importante, Samuel, quem preside o conselho é ele. Exatamente. Que, assim, participa de cada deliberação. Né? Exatamente. E aí faz com que a gente também evite, como eu comentei, o processo de digitalização. Então, todo mundo dá um exemplo simples. Tem que fazer um sistema para emitir guia de recolhimento. Aí cada secretaria faz um, entendeu? Então, você tem uma perca de tempo muito grande. Quando você unifica essas soluções e essas decisões em um conselho, na verdade, você começa a ter o reuso. Aí, Samuel, é as coisas que me animam muito da academia. Porque você fala em reutilizar, diminuir gasto. Mas, na prática, na universidade, a gente consegue muito ensinar. Aí, quando a gente vem aqui no meu caso particular, quando vim para o governo, você começa a ver se materializando aquelas coisas que você ensinava lá atrás.